Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula prática de hidrologia. Meu nome é Leonardo, sou engenheiro civil e atual mestrando pelo PGTA-UFMS. Nos próximos vídeos eu vou estar com vocês passando um pouco do conhecimento sobre delimitação de bacias hidrográficas, incluindo aí como identificá-las e como definir as suas regiões no espaço. Porém, antes de tudo, vamos fazer uma pequena revisão sobre os conceitos de bacias hidrográficas para poder fixar melhor a ideia. Bora! Bom, podemos definir as bacias hidrográficas como sendo uma área da superfície da Terra no qual toda a água que cai sobre ela e que não infiltre, ela escoa pelo terreno até chegar em um ponto comum nessa área, que a gente chama de ponto exutório, que seria o ponto final da nossa bacia. Vocês também podem encontrar o termo bacias hidrográficas como sendo bacias de drenagem ou ainda áreas de contribuição na literatura de referência. Então é bom ficar de olho nesses termos também. O ponto exutório da nossa bacia ele pode estar em qualquer lugar do canal principal da bacia. Então, baseado na localização do ponto exutório, teremos bacias maiores ou menores, que dependem unicamente, basicamente, da nossa área de estudo. E para delimitar essas bacias, a gente tem que levar em conta o principal fator, no caso, seria o fator topográfico, que está sendo representado aí pelos divisores topográficos, ou comumente chamado também divisor de águas, que são basicamente os locais altos do terreno, no qual ali há uma divergência de fluxo, ou a água escoa para um lado, ou a água escoa para o outro. Então, aquele ali será o limite daquela bacia hidrográfica. Se a gente pegar a nossa área da bacia hidrográfica e fizermos um corte na seção transversal, a gente vai poder ver bem o papel do divisor topográfico na questão da delimitação da bacia. Tendo em vista que ao lado do divisor topográfico seria o ponto mais alto do terreno, faz sentido termos do outro lado, na parte oposta, um vale, que seria a região mais baixa do terreno, que é onde fica localizado o nosso canal. Entre o divisor topográfico e o canal, existe o terreno que liga esses dois pontos, que é a nossa vertente. A vertente é muito importante porque ela vai definir a velocidade com que o fluxo sai de um ponto e chega até outro, sendo decisivo em papéis de transporte de sedimentos e erosão, por exemplo. Tem uma coisa muito interessante também, que quanto maior a declividade da vertente, maior a quantidade de canais se espera que tenha naquela área. Então, quanto mais íngreme são as vertentes, maior a densidade de drenagem esperada daquela bacia. Bom, se nós pegarmos as duas vertentes imaginárias dessa seção transversal da área da bacia hidrográfica, bem no meio delas a gente vai ter o nosso canal, que popularmente chamamos de Talweg. O Talweg tem várias outras nomenclaturas, como rios, córregos, riachos, ribeirões, depende do local. E é no canal onde toda a água vai ser escoada até o nosso ponto exutório. Os canais, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de escoamento que está sendo observado durante um período qualquer, um período de tempo qualquer. Normalmente utiliza-se o período hidrológico, né, que seria uma estação chuvosa e uma seca. Temos um ano hidrológico. Temos os canais perenes, que são aqueles canais onde nós observamos fluxo de água a todo momento, inclusive nos períodos de seca. Inúmeros exemplos, o mais famoso é o Rio Amazonas, nunca acaba a água dele, mesmo que a região norte esteja passando por uma seca terrível, o Rio Amazonas sempre tem água. Então o Rio Amazonas é um rio perene. Temos os rios intermitentes, que são aqueles rios que eles apresentam um fluxo, porém apenas durante a estação chuvosa. Durante a estação seca,
o rio ele não apresenta fluxo. Isso quer dizer para a gente que o nível do lençol freático que abastece esse canal, ele desce ao ponto de ele não aflorar no terreno. Então não temos canal. E também temos canais efêmeros, que são aqueles que só apresentam escoamento durante os eventos de precipitação. É importante destacar também as nomenclaturas dadas aos canais baseados na seção longitudinal deles, ou seja, baseados no caminho inteiro do canal. Para a parte superior, mais próxima à nascente, a gente chama essa parte de montante. Para a parte mais ao meio do canal, o próprio nome já diz, a gente chama de trecho médio. E quando o canal está lá perto do exutório, a gente chama de jusante. A região por onde a água passa no nosso canal, ela recebe uma nomenclatura especial, que a gente chama de leito fluvial, ou também muito conhecido como calhas. A região do leito do rio, ela pode ser dividida em trechos distintos, especificamente três. O primeiro seria a vazante, que seria a região do terreno por onde o rio passa nos momentos de seca. Num período aleatório, de qualquer momento, vai estar sempre passando água naquele caminho pré-determinado. Se começar a subir um pouco mais o nível de água, se chover, por exemplo, o canal ele vai começar a ocupar áreas mais elevadas, e essas áreas a gente chama de calha menor. A calha menor ela vai comportar toda a vazão do rio até o momento que ele atinge o seu nível máximo de enchentes, que seria o ponto a partir do qual ele começa a transbordar. E uma vez que ele transborda, ele vai começar a ocupar uma área chamada calha maior, ou ainda planície de inundação, em algumas literaturas, que será a área, né, por onde a água vai começar a sair, ocupar, até o momento em que essa vazão anormal do rio for normalizada, quando parar de chover, por exemplo. Um dos processos mais famosos de classificação, por exemplo, é a gente identificar os canais das bacias e atribuir a eles ordens, classes de relevância, como descrito no trabalho de Strawler, por exemplo, onde cada canal da bacia é atribuído a ele um número que varia de 1 até n, sendo que quando dois canais da mesma ordem se juntam, eles formam um canal de ordem maior. E quando dois canais de ordem diferente se juntam, eles formam um canal da mesma ordem do maior da soma. Esse é só um exemplo, porque para caracterizar as bacias hidrográficas existem uma infinidade de métodos de caracterização. Vale a pena vocês darem uma olhada no material anexo, no material de apoio. Lá tem várias fórmulas que vocês podem consultar para caracterizar as bacias hidrográficas, né? Sendo que os exemplos mais famosos, né, seriam, por exemplo, o coeficiente de compacidade, que ele basicamente ele é uma relação matemática entre a área da bacia e um círculo que tem a mesma área numérica da bacia. Basicamente varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, mais circular, digamos, é a bacia. E qual é o problema, por exemplo, de uma bacia circular? Esse método permite a gente identificar bacias que são propensas a, por exemplo, inundações, uma vez que bacias circulares, a água tende a chegar ao canal ao mesmo tempo, uma vez que num círculo o raio, né, a distância do ponto central até a borda é o mesmo em todo o comprimento dele. Então, bacias que são circulares, a água chega ao mesmo tempo no canal, o que pode gerar cheias mais rápidas e mais intensas. Tem várias outras fórmulas, tem o fator de forma, por exemplo, tem o índice de circularidade, aí tem aquelas fórmulas de declividade, tem as fórmulas de tempo de concentração.
Então são fatores importantes para a gente ficar de olho. Bom, tendo em vista esses conceitos básicos que nós acabamos de aprender, o próximo passo agora seria a gente obter dados para poder identificar as bacias e caracterizá-las. Basicamente, nós vemos que o principal dado acerca das bacias é a questão do relevo. Afinal de contas, é no relevo que a gente vai descobrir onde estão as bacias hidrográficas. E quando a gente se fala em relevo, automaticamente vem na nossa cabeça topografia, que é o mais comum, né, nesse tipo de caso. Porém, a topografia ela é limitada a áreas pequenas, uma vez que se tivermos áreas muito grandes, a curvatura da Terra vai começar a interferir nas medidas. Então, a partir de um certo ponto, a partir de uma certa escala de bacia, a gente pode lançar mão não apenas da topografia, mas também da geodésia, né? Na parte do geoprocessamento, que leva em consideração a curvatura da Terra nos cálculos de altimetria. Tem uma NBR que diz que é cerca de 80 quilômetros a maior dimensão da área de que nós podemos levar em consideração que a topografia está correta. A partir disso, a geodésia já é necessária. E, basicamente, como podemos usar a topografia ao nosso favor? Em levantamentos topográficos, a gente costuma levantar pontos cotados, ou seja, eu tenho um marco topográfico, e a partir de um aparelho, um nível, um teodolito, por exemplo, uma estação total, a gente transporta o ponto conhecido para outro ponto e ajusta a altitude baseado no que a gente viu na mira. Então, na topografia, a gente gera vários pontos e, através da interpolação desses pontos, nós temos as chamadas curvas de nível, que são a peça-chave na nossa identificação de bacias hidrográficas. Outra técnica que dá para a gente utilizar, no caso, utilizando as ferramentas da geodésia, a gente pode utilizar informações de sensoriamento remoto, através dos modelos digitais de elevação. Basicamente, tem uns satélites que estão orbitando a Terra nesse exato momento, e eles estão fazendo uma varredura, utilizando tanto fotogrametria, tanto laser ou algo do tipo. Não só satélites, mas outros veículos aéreos, enfim, drones, tem vários tipos. E esses equipamentos, eles conseguem gerar para a gente uma nuvem de pontos, ou seja, eles tiram um retrato de uma área que tem uma resolução determinada pelo equipamento, e dentro dessa área ele vai gerar uma infinidade de pontos cotados com a altitude que ele determinou, e com isso podemos gerar curvas de níveis também. E tanto da topografia quanto da geodésia, essas curvas de níveis podem ser convertidas em modelos digitais de elevação, que é uma representação numérica, é um modelo numérico do terreno, onde temos uma imagem, né, uma foto, onde cada pixel da foto ela vai ter um valor, e esse valor seria a altitude do local daquela imagem. Bom, galera, toda a parte de teoria é basicamente isso. Então, no próximo vídeo, a gente vai dar início à nossa prática de verdade, com o nosso exemplo. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, dá uma olhada no material de referência ou manda mensagem para a gente vê o que pode ser feito. Beleza?